Olá a todos, meu nome é Maicon Marchiori, eu sou CEO da Dotify e nós estamos iniciando uma série de vídeos com entrevistas com pessoas e assuntos a serem abordados para trazer para nossas redes sociais. Eu estou aqui no escritório de advocacia Stanley Moura Ferro em Criciúma com a doutora Luciane Ferro. Ela é advogada, especialista em proteção de dados e DPO. Doutora, é um prazer ter você nessa conversa, muito obrigado. Explica um pouquinho quais são os serviços que vocês prestam nessa área de proteção de dados com a LGPD tão em alta agora. Prazer é todo nosso por esse convite da Dotify, representado pelo Michael. Então, temos a honra de estar aqui com vocês. Nosso escritório, ele hoje é um escritório de advocacia com especialização em proteção de dados, certo? Direito digital e compliance. Doutora Luciane, para a gente começar o nosso papo sobre a LGPD, que é essa lei que tem tanta repercussão hoje na mídia e principalmente dor de cabeça para donos de empresas. Vamos explicar um pouquinho para as pessoas que possam estar nos assistindo o que é LGPD? O que é LGPD? O que é LGPD? LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Qual é o objetivo da LGPD? Proteger o dado da pessoa física. Essa lei ela não serve para proteger o dado da pessoa jurídica. Entendo. O que é dado? Dado de pessoa física é toda informação ou característica que leve ao reconhecimento dessa pessoa, que leve que essa pessoa seja identificada de alguma forma. Entendi. Isso é dado pessoal. Entendi. Então, ela não se aplica a uma pessoa jurídica, se aplica só a pessoa física, é isso? Só a pessoa física. Empresas não podem fazer requisição com base nessa legislação. Entendi. Não tem o direito de ir lá na autoridade nacional, reclamar que querem que os dados deles sejam retirados de uma outra empresa em virtude dessa legislação. Isso não pode. Entendi. O CNPJ, a pessoa jurídica, ela é feita... Constituída por pessoas físicas. Sim. Essas pessoas físicas têm esse direito de fazer essa requisição, assim como os funcionários para com a empresa? Como é que funciona? Exatamente. Qualquer pessoa física que tenha um CPF, né, mesmo que não tenha um CPF, mas seja uma pessoa física, ela tem dado pessoal inerente a si. São essas pessoas que têm o direito de fazer solicitações com base na LGPD. Entendi. Elas, assim, enquanto dono da empresa, enquanto titular, ele pode sim fazer uma solicitação, mas ele não pode fazer uma solicitação em nome do CNPJ da empresa. Correto. Ele pode fazer em nome do CPF dele. Entendi. Se o dado for relativo àquele CPF, não relativo à empresa. Então, os dados que são protegidos são os dados da pessoa. É o nome dela, é o CPF dela, é a titularidade dela, tudo que é relacionado a ela. O IP do computador dela, certo? A cor da camisa também às vezes é um dado pessoal. Correto. Mas é relativo à pessoa em si e não a dados da empresa. Entendi. Certo? E isso ele se aplica, se a gente for falar em níveis de empresa, né? Que a gente tem empresas pequenas, grandes, médias, enfim. Isso se aplica a todo mundo, todas as empresas, ou existe algum nível que precisa ficar mais atento a isso? Então, a lei ela não faz distinção nenhuma de quais são as empresas que devem ou não se aplicar. Portanto, se aplica a todos. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, não só pessoas jurídicas, entendi. as físicas que fazem tratamentos de dados pessoais com finalidade comercial, profissionais autônomos, também tem que se adequar, certo? Um dentista que é um profissional autônomo, capta dado do paciente, tem que se adequar. Ele lá sozinho com a secretária dele tem que se adequar. Sim, um médico tem que se adequar também. Um advogado que só tem ele, como não tem uma empresa, mas tem só um advogado, que ele está fazendo tratamento de dados dos clientes dele, também tem que se adequar, certo? Todo mundo tem que se adequar. Todo mundo, não importa o setor que ela esteja. Por exemplo, uma ONG é terceiro setor? Tem que se adequar também. Um contador tem que se adequar. Todas as pessoas que fazem tratamentos de dados de forma comercial, pessoas ou empresas, têm que fazer essa adequação. Olhando para isso, assim, a gente percebe como tem setores ou ramos de atividade que tem um desafio muito grande, né? Tem. Contabilidades. Né? Sim. A doutora acabou de comentar, nossa, eles têm uma infinidade de informações lá dentro, bem pessoais e bem sensíveis.
Sim, a contabilidade por si só, ela tem um problema, um agravante que seria qual? Ela tem os dados dela, da empresa dela, dos funcionários dela, e ela dentro de si tem os dados das empresas que ela trabalha, os dados dos funcionários da empresa que ela trabalha. Então, o banco de dados que ela gerencia é gigantesco. E normalmente uma empresa de contabilidade trabalha com várias empresas e tem os dados de vários funcionários de várias empresas. Dos sócios, de tudo, né? Sim, exatamente. Então, o grau de segurança que uma contabilidade tem que ter, ele é muito grande. E tem que ter um contrato entre a empresa e a contabilidade regulando essa relação para que fique bem claro quais são as atividades que vão ser cumpridas e quais são as obrigações dela enquanto operadora, porque neste caso ela está tratando o dado em nome do controlador. Controlador quem seria? Vamos falar sobre isso então. Sim. Que é importante. Quais são os papéis da LGPD? A LGPD traz alguns papéis. Tá. Traz o titular do dado, Sim. somos nós, pessoas físicas, né, que somos os donos dos dados. Nós somos os donos. Traz o controlador, que é quem vai captar esse dado para alguma finalidade. Entendi. Quem trataria o dado? Quem trata o dado, certo? Então, captei um dado, me tornei controlador. Ok. Existe o operador. São empresas que fazem alguma atividade com o dado pessoal em nome do controlador. Neste caso, a gente citou a contabilidade. Entendi. Uma empresa tem os dados do funcionário e manda para a contabilidade para gerar a folha de pagamento. A contabilidade é um operador, porque ela está tratando aquele dado em nome do controlador. Entendi. A LGPD traz também o titular do dado, não, o DPO, encarregado de proteção de dados. No Brasil é esse? No Brasil e na Europa também chama encarregado de proteção de dados. É DPO lá? Nos países que falam a língua portuguesa é encarregado de proteção de dados. Tá. Nos países que falam outras línguas, daí cada qual tem o seu nome. Mas na Espanha é outro. No Brasil também. Mas no Brasil a gente usa muito a sigla DPO. DPO também. Certo? Então, quem é esse? Esse é o responsável dentro da empresa por implementar um programa de proteção de dados pessoais e fazer com que esse programa seja seguido, que os dados dentro da empresa se tornem seguros. É o DPO que faz a comunicação entre a empresa e o titular. É ele que vai responder às solicitações. É o DPO que faz a comunicação entre a empresa e a agência, a autoridade nacional, ou então o DPO com o PROCON. Quando houver algum tipo de notificação da empresa, o DPO é o porta-voz da empresa relativo a qualquer dado de incidente ou incidente dentro da empresa. Já que a doutora comentou sobre isso, quem que regula isso tudo? Então, quem regula pela legislação é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, chama ANPD. Ela já foi criada, certo? No papel, mas ainda não foi criada efetivamente. A lei existe, mas quem regula não está em atuação. Não foi indicado ainda os nomes para atuar nos papéis. E com isso as empresas estão tranquilas? Não, não estão. Não estão tranquilas. Não. O que acontece? Assim, a gente tem, a partir do início da vigência da lei, que foi em setembro de 2020, agora, mês passado, a lei entrou em vigor. Tudo que a lei obriga, praticamente já está em vigor, exceto as multas, que ficaram prorrogadas para agosto de 2021. Com a vigência da lei, todas as outras regulamentações, elas já passaram a valer. Correto. Já estão em vigor. Diversos outros órgãos já podem fazer fiscalização com base na legislação. O fato de que a multa só vai ser aplicada no ano que vem não quer dizer que tu não precise estar em conformidade com a legislação agora. Então, PROCON pode vir te notificar? Pode vir fazer uma investigação? Pode. O Senacom pode vir te notificar? Pode. O Ministério Público pode vir fazer uma investigação e te notificar e te multar? Pode. Receber uma denúncia
e fazer uma, ou só vir também? Eles não precisam, essa fiscalização não precisa ser feita mediante denúncia, ela pode ser espontânea. Qualquer um desses órgãos pode vir te fiscalizar com base na simples vontade deles. Entendi. E se eles encontrar alguma irregularidade, eles podem sim te multar. Eles podem te multar, não com base nas multas da legislação, mas existem outras regulamentações que também podem te multar em virtude disso, que é o Código de Defesa do Consumidor, Já está em vigência, né? Que já está a legislação civil, Constituição Federal. Então, o descumprimento dessa legislação pode sim causar notificações e multas desde já. Entendi. Então, esses órgãos podem chegar, fazer uma verificação, prestar em compliance? Exatamente, né? Pode fazer uma autuação e uma verificação. E fazer uma atuação? Pode. Uma autuação. Pode te autuar, pode solicitar que tu esteja. Mas isso vai ser pago lá no ano que vem, quando existir a agência, ou não? É uma outra multa que já existe? É outra agora? Multa que existe a partir de agora. Entendi. Eu pergunto isso porque pode ser dúvidas para várias pessoas, né? Exatamente. Doutora, continuando sobre o assunto do... Porque assim, tem várias questões aqui, a gente até levantou algumas aqui que a gente pode abordar sobre esse assunto. Mas falando ainda sobre essa questão da justiça, atuação e autuação, vai ser estipulada a agência nacional. Daqui a um período... Sim, vai ser montada. Criada, ela já foi. Já foi criada, vai ser montada. Existe uma lei já. Vai existir as pessoas que serão nomeadas para... Sim, falta a nomeação. Ok. E isso vai valer a partir do ano que vem. Isso é a nível federal? Não. Essa nomeação, ela vai valer a partir do momento da nomeação. A lei de criação da autoridade já foi feita, já foi publicada. Entendi. Certo? Falta apenas indicar os nomes de quem vai assumir os cargos. Entendi. Houve a indicação, ela passa a valer. Ela pode fiscalizar, ela vai regulamentar a legislação em alguns pontos que são omissos ou falhos, certo? Mas ela só vai multar a partir de agosto, mas ela vai funcionar a partir do momento em que houver a nomeação dos nomes, dos cargos. Essa agência, ela vai funcionar como, na minha leiguice, né? Como se fosse uma secretaria a nível federal. Exatamente. É como se fosse uma Anvisa, como se fosse uma ANAC. Então, no quesito estadual vai existir elas também em pequenos tamanhos para fazer regulamentação? Ainda não, existe por enquanto a previsão só de uma geral, uma nacional. Entendi. Não existe estipulação de menores. Entendi. Vocês vão usar outros braços para fazer esse tipo Sim, eu acredito que os braços menores vão ser os próprios PROCONs, Ministério Público, Senacom, órgãos de controle. Entendi. Certo? Entendi. Receita Federal, todos esses outros órgãos podem te fiscalizar com base na legislação, né? E já existem. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa que ficou numa dúvida num assunto que a gente falou para trás. Até a gente falou da contabilidade como exemplo, né? Sim. Então existe o titular do dado, falando dos papéis. O titular do dado, o controlador, que é quem trata aquele dado. Existe o operador, que é quem de alguma forma opera aquele dado em nome do controlador. Tá falando certo? Sim. Tá. E aí temos o encarregado de dados, que é o DPO. Nessa cadeia de 4 papéis que existem, na prática, pode existir numa cadeia desse trâmite todo 2 empresas que nesse trâmite são operadores? Pode existir vários operadores no meio. No meio de toda essa cadeia? Sim, e pode existir 2 controladores conjuntos, não vou dizer outro nome que dá cacofonia, mas pode ter 2 controladores para o mesmo dado, pode ter 2 operadores e o importante lembrar é que essas relações, elas são solidárias. Um operador e um controlador, eles têm a mesma responsabilidade relativa àquele dado. Se houver vazamento, os 2 vão responder. Entendi. Se houver uma comunicação de dados entre eles. Entendi. Então, falando sobre responsabilidades, o titular requisita, o titular é só o titular, que na verdade é o mais importante da cadeia toda, porque é o dono do dado. Né? Exatamente, ele é o dono. Agora tornou uma moeda de troca, né? Dependendo do ramo de atividade. Temos o controlador e temos o operador e temos o DPO. Qual a responsabilidade do DPO nessa cadeia toda? E o que
De que forma ele pode se responsabilizar ou não? Ele não se responsabiliza por nada? Então, o DPO, dentro da empresa, ele atua como um consultor. Tá. É ele que vai lá, e um auditor, é ele que vai lá na empresa, vai estabelecer quais são as melhores medidas e melhores práticas para criar um programa de governança de dados e que aquela empresa fique em compliance com a legislação. Ele indica, sugere para a empresa quais são as melhores maneiras de fazer com que a empresa se adeque à legislação. Mas a responsabilidade é do controlador. Se o controlador não fizer o que o DPO indicou, ele não tem responsabilidade quanto àquilo. Entendi. A responsabilidade dele fica restrita se ele fizer uma indicação errada que levar prejuízo à empresa. Entendi. Mas o responsável pelos dados e por qualquer atividade com os dados é o controlador. O DPO, ele é uma figura, um representante dentro da empresa consultivo. Doutora, voltando a falar sobre o dado especificamente do titular. Existe o dado anônimo e existe o dado pseudo-anônimo e existe o dado legível. Identificável. Sim. O que é esse dado identificável e o que é um dado sensível que se fala também? Certo. Então, dado identificável é qualquer dado que tenha uma informação que leve à identificação de um titular. Certo. É o nome, telefone, endereço, são os dados pessoais, certo? A lei, ela traz uma diferenciação de dados pessoais e tem os dados sensíveis. Não que os dados sensíveis não sejam dados pessoais, são, mas eles são uma categoria um pouco mais, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, tá? Então, tudo é dado pessoal, desde que leve à identificação de uma pessoa, tá? E os dados sensíveis, o que são? Dados sensíveis são aqueles dados que, quando divulgados, eles podem acarretar algum prejuízo, alguma discriminação ao titular. São dados, por exemplo, relativo à cor da pele, à opção religiosa, ou então relativo à opção sexual, dados de saúde, dados sindicais, dados relativos a alguma filiação partidária ou filosófica, dados que, se divulgados, a pessoa pode se sentir constrangida pela divulgação ou utilização daquele dado. Então, prejudicada por isso. Os dados sensíveis, eles têm um diferencial dentro da lei. Existem algumas bases legais em que eles não podem ser utilizados, tá? E eles têm que ter um resguardo, um cuidado maior quando da captação deles. Entendi. Doutora, e acontecendo qualquer problema com isso e a empresa ou quem está tratando esse dado ser autuada, quais são as sanções que existem? Para toda lei existe essa questão da multa, né? Sim. Vai doer no bolso de alguém. Vai. E vai doer no bolso. Vai. Vai doer. Quais são as sanções que existem? Então, a lei, ela traz uma lista de sanções que vão estar em vigor a partir de agosto de 2021, que são advertência, tá? Publicização da ocorrência, que é algo que é muito grave, porque se tiver uma empresa com um nome muito forte e dependendo do grau de incidente que ocorrer, ela pode causar um dano na tua imagem da tua empresa. Entendi. Certo? E existe a questão da multa, são dois tipos de multa: multa diária e multa por evento. Certo? Tu pode ter a multa diária e tu pode ter a multa por evento. E se aconteceu vários eventos, tu pode ter várias multas por evento e uma multa diária. Certo? Essa multa, ela é de até 2% sobre o faturamento anual do grupo econômico, não só da empresa envolvida no vazamento. Entendi. Se aquela empresa compõe um grupo econômico, eles vão pegar o faturamento do grupo econômico inteiro anual e calcular a multa em cima daquele faturamento. De até 2%. De até 2% do faturamento anual. Doutora, assunto da questão da prática. Vamos falar de prática, né? Nós temos empresas de vários portes. O pequeno, aquele pequeno comércio que trabalha lá com a emissão do cupom fiscal, a venda, a padaria. Sim. A padaria do seu Manuel. Né? Como que a lei vai olhar para essas pessoas e como que ele tem que se adequar? Porque ele chega, será que ele chega a tratar algum dado pessoal? Trata. Trata? Trata.
É? Com certeza. Basicamente, são poucas as atividades em que não se tratam dados pessoais. Certo? Se ele tiver uma caderneta lá de fiado, por exemplo, ou o crediário dos clientes dele, ele já está tratando dado pessoal. Entendi. Se ele pega o CPF para pôr na nota fiscal... Sim, porque ele, com o fiscal... Exatamente, ele já está tratando dado também. Se ele aceita pedido de encomenda de bolo, peguei o nome e o telefone para quando a pessoa quer o bolo. Eu captei dado. É um dado. É dado, sim. Então, ele tem que se adequar? Sim. A padaria pequena tem que se adequar, a farmácia pequena tem que se adequar, a escolinha tem que se adequar. Todo mundo tem que se adequar de acordo com a legislação. Agora, não quer dizer que a adequação de um pequeno negócio vai ser igual a uma adequação de um grande. Correto. Certo? Ele vai ter um site, vai ter que criar um site? Não, ele não tem que criar um site. Mas ele vai ter que manter os dados que ele tem seguros de alguma forma. Entendi. Então, ele vai ter sim que contratar alguém para ajudar ele a verificar quais são os dados que ele tem e como ele vai manter aqueles dados seguros. Porque dado, a gente está falando aqui, não é só dado digital. Dado físico também é incluído na LGPD. Um bilhetinho com nome, telefone e o bolo da padaria é um dado pessoal. Como é que eu vou descartar aquele dado? É uma forma de tratamento de dado pessoal. Então, sim, ele vai ter que criar algumas boas práticas de como ele vai fazer essa captação, como ele vai fazer esse descarte. Entendi. Certo? Quem vai ter um sistema para auxiliar ele? Necessariamente não. Não, necessariamente não. Vai ter que estar adequado também. Por exemplo, um médico que não tem nenhuma ficha de paciente dentro do computador. Ok. Tenho exemplos desse. Tá? Fui lá fazer uma adequação para eles. A gente criou uma adequação mecânica, física, certo? Sim. Um sistema mecânico para ele de guarda dos dados. Por quê? Porque os dados deles eram todos físicos. Entendi. Certo? Criamos algumas regras de política, algumas políticas, né, mínimas para ele, mas criamos. Então, existe a forma de adequar? Existe. Para todos os casos. A adequação, ela é de acordo com a necessidade real da empresa ou da pessoa física. Então, no caso, toda empresa, toda atividade, ela tem que ser estudada para ser interpretada e como vai ser feito o compliance. Exatamente. Não existe uma regra. Um é dois e é isso. Não. Assim, por exemplo, deste médico, a gente fez o quê? A gente botou chave nos arquivos. Só quem tem a chave. As fichinhas, elas ficaram dentro de envelopes. Ou seja, a secretária não tem acesso ao dado da ficha, só o médico. E a gente criou algumas... São exemplos de boas práticas que já vão resolvendo o problema. Entendi. Entendeste? Ele pode botar esse arquivo dentro do escritório dele, do consultório, se ele não quiser que a própria secretária tenha acesso. Ou pode ter um termo de confidencialidade com a secretária para que ela tenha acesso, mas que de nenhuma forma ela vai divulgar aquele dado. Então, existem mecanismos de resolver o problema que não são exatamente um software ou um programa, ou digitais. Doutora, mudando um pouquinho dessa questão de legislação, né, que multa ou não multa, as pessoas ficam um pouco assustadas quando a gente fala sobre isso. Mas falando do dia a dia mesmo das pessoas, uma empresa com o setor de RH, até recentemente saiu uma notícia, né, que a gente viu sobre um currículo que foi utilizado para fazer uma placa de venda de bolsa, né? E a mãe da menina do currículo viu aquilo. A fotinho dela no verso do preço da bolsa. Imagina o tamanho desse processo, né? Existe um outro caso também que ele é bem emblemático e a gente costuma comentar, que foi a empresa que utilizou os currículos como para embalar os materiais delicados na empresa. Então amassava e enrolava as peças de vidro com currículos dos candidatos. Essa também foi um caso bem... A gente vê aí a importância de existir uma lei. Porque as pessoas perguntam, mas por que existe isso? Isso só vem para atrapalhar. A gente percebe que como as pessoas não tomam cuidado com as informações, né? Não, as pessoas, na verdade, elas não tinham o hábito de tomar esse cuidado, de preservar o dado do terceiro, certo? E a lei veio exatamente para isso, para que a gente fique atento aos nossos dados e ao que a gente faz com os dados do próximo, aqueles que estão conosco. Porque a nossa atitude pode causar um prejuízo a terceiro, que é o caso de eu pegar um currículo e utilizar ele como um rascunho e colocar numa bolsa para vender numa loja. E com certeza essa lei veio
baseada em tantos fatos que ocorreram, que eles não são tão divulgados. Sim. Mas as pessoas que acompanham, eu acho que até o seu caso, acompanha esses assuntos, vê como isso acontece constantemente, isso diariamente, é com grandes e pequenas empresas, com todo tipo de empresa. Assim, a maior parte dos vazamentos não acontece por conta que um hacker entrou e roubou os teus dados digitais. Sim. Acontece por erro humano, que a pessoa não se deu conta de que aquilo podia causar algum prejuízo. Foi um recado com dados que eu, em vez de picar, eu peguei e joguei no lixo. Foi um currículo que se jogou no lixo e a outra pessoa teve acesso. Placa para vender bolsa. Ou utilizou como rascunho, achando que estava fazendo um bem para a natureza, porque estava reaproveitando o material, mas não, na verdade, estava divulgando um dado sensível de uma outra pessoa, um dado pessoal, né, para terceiros que não eram envolvidos. Aconteceu também casos no sentido de médicos, prontuários médicos que deveriam ter sido incinerados e acabaram por acidente indo para o lixo e um catador pegou e divulgou, tá lá toda a ficha médica das pessoas. Então, ou até vazamentos digitais, né, de cartão de crédito e de dados pessoais que levam a algum tipo de constrangimento para a própria pessoa, né? Olhando para esse cenário, a gente percebe como isso é cultural, né? É muito cultural. Aqui no Brasil, a gente não tem esse hábito de proteger o seu dado ou o dado de terceiro. Na Europa e em outros países, esse hábito de proteção, ele já é mais arraigado nas pessoas, elas já estão mais acostumadas com isso. Hoje tu vai numa farmácia, eles pedem o teu CPF e tu dá sem problema nenhum, e tu não pensa que esse CPF, o fato de dar esse CPF na farmácia pode te causar um prejuízo. E pode. Pode, né? Pode. Dependendo do que a empresa faz com este dado, pode te causar prejuízo. A gente usa um exemplo. A farmácia, ela fica com o teu CPF e com o teu histórico de compra. Se ela vender o teu histórico de compra para uma empresa de recrutamento e de repente tiver lá dentro que tu compra algum tipo de antidepressivo ou então teste de gravidez, aquela empresa de recrutamento já não vai nem te indicar ou não vai te contratar porque imagina que tu pode estar grávida ou ter algum problema psicológico. Ou seja, o simples fato de dar um CPF na farmácia pode impedir que tu arranje um emprego. Não que isso esteja acontecendo, mas pode acontecer. É um exemplo de fatos que podem acontecer. Com a regulamentação da LGPD, não vão poder mais. Não vão poder mais. Não. Tem uma rede de farmácias grande, a nível estadual, o Brasil, que tem um convênio com um plano de saúde. E vende esse dado ao plano de saúde. É um tipo de dado também que não deve ser compartilhado com o plano de saúde, porque pode causar, pode causar prejuízo para o terceiro. Então, isso não deve acontecer. Entendi. E ninguém tem essa visão, né? Não, as pessoas não imaginam. O que esteja acontecendo. O que esteja acontecendo. Exatamente. Está acontecendo, mas pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer, tá. São situações hipotéticas. E eu, como empresa, eu quero receber os currículos das pessoas que estão se candidatando a alguma vaga, ou enfim. Eu sempre recebo e-mails lá com currículos ou através do cadastro do site. Como é que eu tenho que cuidar disso? Eu posso armazenar essa informação? Ou não? Eu faço seleção, acabou, já incinero ou trituro e jogo fora? Tu pode sim ter um banco de dados e tu pode fazer seleção. Mas quando tu vai captar o dado, o titular do dado, aquele que está apresentando o currículo, de forma inequívoca ele tem que saber para que vaga ele está dando aquele currículo, certo? Quanto tempo tu vai ficar com este currículo, a forma que tu vai armazenar esse currículo e o tempo e a forma de descarte desse currículo. Se tu vai fazer um banco de dados digital, lá no formulário de preenchimento tem que constar lá, ele tem que estar ciente, olha, nós vamos ficar com esse dado no nosso banco de dados por 3 anos, por 1 ano, ele vai estar protegido por medidas de segurança, após isso vai haver o descarte automático, mas você pode optar por descadastrar o seu currículo a qualquer tempo. Ele também tem que ter a opção de fazer o opt-out, excluir o cadastro, porque ele, da mesma forma com que ele está disponibilizando, ele tem o direito de tirar esse consentimento. Então, tu pode fazer isso, mas desde que seja feito de forma segura para a empresa e para o titular. Mas na prática, né? Na prática. Tem lá um formulário no site, a pessoa preenche, manda as informações, faz lá o opt-in. Sim, fez o opt-in. Depois quer fazer o opt-out, ok. Vai lá e retira o cadastro. Eu divulguei um e-mail para mandar o currículo para mim. Eu recebi um currículo em PDF. Sim. Quando eu divulguei aquela vaga, no meu anúncio, eu disse que eu vou ficar com esse currículo por 3 meses, ou é uma vaga que eu vou fechar a seleção em 3 meses e eu vou ficar com o currículo durante 1 ano. Sim. Depois disso, o que eu faço com esse currículo? Ele é um PDF, arquivo digital. Eu jogo ele fora, jogo na lixeira e deleto?
Não, se tu disse que tu vai ficar com ele por 3 meses, tu tem que criar um arquivo onde todos os currículos vão ficar juntos e tu tem que fazer ele ficar seguro de alguma forma, que ele não seja acessível para ninguém, apenas para quem realmente tem a necessidade de ter acesso àquele currículo, que participe, exatamente, que participe do processo de seleção. Eu tenho uma empresa, explicando um pouco para quem tem um site lá, ou site institucional, quem tem um site, um e-commerce, eu acho que é bem mais pesado essa questão da lei. Sim. Mas quem tem um site lá estático, simplesmente para mostrar a empresa e os serviços que presta. Como é que eu adequo esse site? O site precisa de alguma coisa ou não? Precisa. O que ele precisa? Primeiro momento, se tu tem um site, tu tem que ter uma política de privacidade deste site. Tá. O que este site faz? Quais são os dados que ele capta? O que ele faz com esses dados? Entendi. Certo? Então, tu tem que apresentar uma política de privacidade no teu site. Que é aquele pop-up que já... Não, essa é a política de cookies. Tá, entendi. Tu também, obrigatoriamente, tem que ter uma política de cookies. Cookies e pop-up. Cookies e privacidade. Cookies e privacidade. Tá. Certo? Para aquele site estático, nós vamos precisar ter. Primeira coisa, entrou no site, tu tem que demonstrar, vem o pop-up do cookie. Quais são os cookies que aquela página capta, e tem que dar a opção para o titular de escolher quais são os cookies que ela vai solicitar. Tem que ter a opção de gerenciar os cookies. Os cookies são dados que a empresa depois pode rastrear aquele usuário. As preferências do usuário. Falando no exemplo prático, né? Eu entrei num site para pesquisar sobre um assunto, aquele site pegou os cookies da minha máquina, eu entro no meu Instagram, no meu Facebook e começa a aparecer um monte de propaganda daquele site. Exatamente. Isso são os cookies. Isso são os cookies. Ele capta as tuas preferências. Dependendo do tipo de site, ele capta algumas preferências ou várias preferências. Correto. Né? Existem vários tipos de cookies. Existem cookies que são estritamente necessários, que são os que são obrigatórios captar para que o site funcione. Correto. Esses, a empresa, não tem como desconectar ou descadastrar do acesso, obrigatoriamente tem que ser aceitos para poder funcionar. E tem os outros cookies, que são os cookies analíticos, cookies de sessão, cookies de preferência. Então, esses cookies, se a empresa usa eles e capta, ela tem que dar a opção para o titular se ela quer que seja captado ou não. Eu quero na pegada do teu site, mas eu não quero que pegue nas preferências, nada. Não quero que faça análise, dá ok. E pode navegar. Pode navegar. Volta para a rede social, não vai ter propaganda. É importante destacar que essa caixinha não deve estar pré-marcada. Todos os cookies, ele vai lá e tira o que ele quer. Não, ele tem que escolher o que ele quer. O simples aceito de tudo também não está dentro da legislação. Eu capto o cookie, você aceita se continuar. Não é assim que funciona. Quando começou a questão da lei, da LGPD, eu lembro que muitos sites, fizeram essa adequação com a simples frase: eu capto cookies para isso, isso e aquilo. E dá ok. E pronto. Não é assim que funciona. Tem que ter a opção de escolher quais são os cookies que tu quer que sejam captados. Entendi. E a política de privacidade? A política de privacidade, ela serve para informar quais são os dados que estão sendo captados pelo site, certo? E o que tu faz com aqueles dados. A forma com que o titular pode exercer o direito dele. Então, tudo isso fica na política de privacidade. Entendi. E se eu disse sim para a política de privacidade... Tu não tem que dizer sim para a política de privacidade. Ela só tem que aparecer. Ela tem que constar um campo, um lugar para ti. Caso tu queira saber qual é, sim. Se tu faz algum tipo de captação de dados dentro desse site, tu vai ter que ter um aviso de privacidade informando por que tu capta aquele dado, com qual finalidade, tempo de guarda, e a pessoa tem que concordar, a possibilidade de concordar ou não com aquela captação.